Shalom, bom dia. Vamos para o Devocional da Manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, vamos dar continuidade no capítulo 5. Iremos ler do versículo 12 ao versículo 21. Inicia-se assim, versículo 12, da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja bem, aqui Paulo começa a falar sobre Adão. A desobediência de Adão fez com que todos os seres humanos se tornassem pecadores, por causa da desobediência de Adão. Versículo 13. Porque até a lei o pecado não estava no mundo, mas o pecado não era imputado quando não havia lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Então o apóstolo Paulo fala assim, de Adão até Moisés, eles estavam mortos no pecado sem conhecimento, porque eles não tinham as leis que Deus deu por intermédio de Moisés. Mas eles estavam mortos por causa do pecado inconscientemente, sem saber. Mesmo eles não pecando também no mesmo pecado de desobediência de Adão, eles estavam pecando. E Adão era aquele que havia de vir para povoar o mundo, para reinar sobre o mundo. Só que aí ele, por causa da desobediência, ele quebrou o pacto com Deus. Versículo 15. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, o dom pela graça de um homem, a saber, Jesus Cristo. Então, se pelo pecado de Adão todos os seres humanos se tornaram pecadores, Jesus Cristo veio para que pela obediência de Jesus Cristo todos se tornassem justificados. Todos nós fomos justificados, somos justificados pela obediência de Jesus Cristo. Se pela desobediência de Adão todos nós pecamos e caímos, pela obediência de Jesus Cristo todos nós ressuscitamos e viveremos eternamente com Deus. Versículo 16. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Versículo 17. Porque, se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Versículo 18. Portanto, assim como a transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo conclui dizendo que pela desobediência de Adão, todos estavam mortos em pecados. Todos nós estávamos mortos e condenados à morte eterna, afastados da graça de Deus, da glória de Deus. Mas, pela obediência de Jesus Cristo, nós somos justificados. Tudo aquilo que estava sobre nós, imputado por causa do pecado de Adão, tudo que estava imputado sobre nós por causa do pecado de Adão, foi justificado pela obediência de Jesus Cristo. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, em Filipenses, fala que pela obediência
Deus exaltou o nome de Jesus Cristo, que deu o nome que está acima de todos os nomes. Então, pela obediência de Jesus Cristo, o nome dele é superior ao nome de Adão. Assim como o próprio Jesus Cristo também falou no Evangelho escrito por João, ele falando para os fariseus: eu conheço Abraão, mas aqui está um que é maior que Abraão. Olha só, o nome de Jesus Cristo é maior do que o pecado. O nome de Jesus Cristo é maior do que o nome de Abraão. O nome de Jesus Cristo é maior do que o nome de Adão. Ele tem um nome que é sobre todos os nomes. E através do nome de Jesus Cristo nós somos justificados. Através da obediência de Jesus Cristo, através do sacrifício de obedecer a Deus em tudo. Deus nos reconciliou por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com a eternidade para a vida eterna, como ele termina dizendo aqui no versículo 21. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tenha Jesus Cristo como teu Senhor. Viva em obediência a Deus também, como forma de gratidão a Deus. Obediência por amor, não obediência por dever, por obrigação. Para que as pessoas enxerguem em nós as mesmas obras de Cristo em nós. E assim, as pessoas não tenham motivo de acusação sobre nós. E nem o diabo tem acusação sobre nós. Por quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que é Jesus Cristo. A graça de Deus é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas também Deus não perguntou se nós merecíamos ou não. Ele simplesmente entregou o Filho dele para nos comprar, para nos reconciliar com a vida eterna. Viva nessa fé. Não viva atormentado pelo medo do pecado. Não viva, sabe, uma opressão por causa que você errou, porque você tropeçou, porque você fez algo que não agradou a Deus. Liberte-se disso. Viva justificado por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos justificou. Não existe mais condenação sobre aqueles que creem no amor de Jesus Cristo, naqueles que creem na obediência de Jesus Cristo, naqueles que vivam também pela obediência de Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou. O nome de Jesus Cristo é soberano sobre tudo e sobre todos. Viva nessa fé, viva nesse amor, viva na obediência de Jesus Cristo. E viva como Jesus Cristo também, obedecendo a Deus em tudo. E assim, o pecado não reinará sobre mais você. Você não terá mais opressão. Amém? Glória a Deus. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Shalom. Deus te abençoe.